Olá! Nesse segundo episódio da nossa super websérie, vamos falar sobre um dos assuntos que mais vem bombando nos últimos tempos para a área de emagrecimento, que é a modulação intestinal. Mudanças na diversidade e composição da microbiota estão cada vez mais associadas com terapias anti-obesidade ou até mudanças do comportamento. E a microbiota intestinal vem se tornando justamente alvo desse tipo de terapia e, por isso, nós vamos falar um pouco mais sobre essa temática. E para a gente refletir se realmente o intestino é o culpado por estarmos ganhando alguns quilinhos a mais ou talvez termos dificuldades na perda de peso. Hipócrates, o pai da medicina moderna, já dizia a famosa frase que todas as doenças começam no intestino. E nas últimas décadas eu vi uma abundância de pesquisas apoiando esse conceito. O intestino humano hospeda dezenas de trilhões de micro-organismos, incluindo arqueias, bactérias, vírus, fagos, fungos, protistas e nematóides, mas é dominado por bactérias dos filos Firmicutes e Bacteroidetes. Esse ecossistema da microbiota intestinal é estabelecido depois do nascimento, após a transferência materna e ambiental das bactérias e continua a se desenvolver até a idade adulta. Uma microbiota intestinal saudável é crucial para uma adequada função metabólica e para a homeostase corporal, que substancialmente beneficia os indivíduos em troca de vida e proliferando no habitat intestinal. Alterações na composição da microbiota, especialmente no início da vida, podem causar obesidade e doenças como diabetes, substancialmente modificando o metabolismo do hospedeiro e afetando a homeostase e o mecanismo central do apetite. Bem, assim, a modulação da microbiota intestinal pela dieta, incluindo o uso de probióticos, prebióticos e outros nutrientes que também são essenciais para ter uma microbiota saudável, são potenciais estratégias anti-obesidade. Temos que levar em consideração que a obesidade tem comorbidades associadas que são fatores muito importantes que devem ser considerados, pois atingem grande parcela da nossa população, que é o caso de doenças associadas como diabetes, um status pró-inflamatório e a própria síndrome metabólica. Embora a microbiota intestinal seja uma contribuição e potencial fator causal para a obesidade e síndrome metabólica, os mecanismos exatos ainda não são claros. No entanto, a microbiota produz metabólitos bioativos em uma forma dependente da dieta, incluindo os ácidos graxos de cadeia curta e os ácidos graxos conjugados. Estes derivados metabólicos têm efeitos periféricos, mas também podem modular o cérebro por meio de mecanismos diretos ou indiretos que modificam o metabolismo do hospedeiro e a regulação do apetite e, consequentemente, a ingestão de alimentos. Bactérias intestinais produzem metabólitos neuroativos, incluindo a serotonina e o ácido aminobutírico, que é o GABA. Eles afetam o controle central do apetite. A serotonina, por exemplo, medeia os efeitos supressores do apetite pela modulação da melanocortina, que são neurônios que controlam a homeostase do peso corporal. GABA é o principal neurotransmissor inibitório na região central do sistema nervoso e um dos principais neurotransmissores envolvidos na transmissão sináptica hipotalâmica, estimulando a alimentação. Além desses mecanismos, a microbiota intestinal também pode afetar o comportamento alimentar do hospedeiro por modular as vias de recompensa e alterar o humor. Algumas espécies bacterianas
podem interagir com o metabolismo do hospedeiro através da estimulação de sistemas de fora do trato gastrointestinal, como o sistema endocannabinoide, por exemplo, que afeta a função de barreira intestinal e o controle homeostático e hedônico do apetite, e também a ingestão dos alimentos como consequência disso. Bem, a composição e a formação da nossa microbiota intestinal, ela tem base genética e não só levando em consideração isso, o nosso código genético, mas também a fatores externos, então, que são responsáveis por essa composição, como a forma como nós nascemos, se cesárea ou se um parto natural, a nossa exposição a ambientes externos, como os poluentes, o nosso nível de atividade física e a nutrição, porque 57% aproximadamente da composição da nossa microbiota intestinal é em virtude do que nós comemos, em virtude da nossa dieta. Então, isso explica muito bem essa composição. Por exemplo, dietas com baixo teor de fibra provavelmente vão fazer com que a nossa microbiota, ao longo das gerações, reduzam as diversidades de micro-organismos presentes ali, ao contrário de dietas tradicionais com um alto teor de fibras e baixo consumo de açúcar e gordura. Então, vamos pensar um pouquinho mais sobre esse assunto. Tratamentos baseados na modulação da microbiota intestinal têm efeitos subsequentes no metabolismo do hospedeiro. Alguns exemplos podem ser citados. O consumo de probióticos. A dieta ocidental está levando à obesidade por meio de diferentes mecanismos em quais as mudanças na microbiota intestinal desempenham um papel fundamental. O aumento no consumo de conservantes emulsificantes está causando um aumento na proporção de firmicutes para bacteroidetes, que é uma característica em indivíduos obesos. Além da administração direta de bactérias vivas em probióticos, os pré-bióticos podem promover o crescimento de bactérias benéficas sobre espécies comensais desfavoráveis no intestino. Os pré-bióticos ainda são definidos como compostos não digeríveis que, por meio do seu metabolismo, conferem benefícios ao hospedeiro. Um exemplo disso seria uma dieta rica em fibras. Bem, acumulando evidências sobre estudos realizados em humanos e também até algumas conclusões em estudos realizados com animais, a gente pode ver que a modulação da microbiota intestinal, ela tem um papel muito importante na questão do controle do apetite, né? E além disso, essa associação da composição da microbiota intestinal e a disfunção metabólica ou a própria obesidade, ela tem se tornado cada vez mais clara, mas os profissionais da saúde precisam estar preparados para atender esse tipo de paciente e fazer esse tipo de tratamento na prática clínica. Então, a gente tem que considerar que a modulação intestinal, ela pode ser, sim, um potencial alvo terapêutico para perda de peso e talvez outras doenças metabólicas, mas é preciso estar muito bem preparado e ter conhecimento para fazer isso no consultório, por exemplo. Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Aproveita para compartilhar ele com outras pessoas do seu círculo e fica ligado no nosso próximo episódio.